Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Temos hoje a oportunidade de ver o poder de Deus transformar a nossa vida. E que o poder de Deus transforme a sua vida e mude também a sua história. Porque Deus, Ele te ama e Deus tem o melhor para você. Hoje nós vamos meditar na gloriosa Palavra de Deus em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 4, e enquanto você procura, peço aí que você deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu comentário, o seu pedido de oração, tá bom? E que você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, nos apoie, nos ajude a continuar evangelizando e levando a gloriosa Palavra de Deus. Então, as mãos de Deus te trouxe até aqui para ouvir as boas novas. Vemos nesta palavra como é importante sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Se você não é cheio e cheia do Espírito Santo de Deus, procure ser, porque vale a pena. É maravilhoso sentir a presença de Deus. É maravilhoso sermos cheios da graça de Deus e sentirmos a gloriosa presença de Deus e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Até aquilo que aparentemente é dificuldade, é ruim, vai contribuir para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que vivem na presença de Deus. Tem uma palavra de Deus gloriosa para o teu coração. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versos 8, diz assim: Então Pedro, apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, disse aos principais do povo: Vós, anciões de Israel. Então, Pedro aqui, ele fala uma palavra muito gloriosa. E ele diz, ele é a pedra que foi rejeitada por nós e por vós, os edificadores, o qual posta por cabeça de esquina. Pedro aqui, ele comenta sobre a rejeição que Cristo sofreu. Jesus Cristo era a pedra, E ele fala de uma forma assim gloriosa, cheio ele do Espírito Santo. Ele disse, olha, vocês rejeitaram a Cristo. Rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a Deus, ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas Pedro, ele volta e ele diz assim, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os nomes, o qual devemos ser salvos. Então Pedro, ele estando cheio do Espírito Santo, usado por Deus, ele diz e nos dá um alerta, olha, não há salvação fora de Deus, fora de Jesus Cristo, não há um outro que possa salvar a tua alma, não há um outro meio de você ser salvo e salva. E o que significa isso? Então, em outras palavras, Pedro está dizendo, você só encontra a vida eterna em Cristo Jesus, você só vai encontrar a vida eterna estando em Deus. Não tem um outro caminho, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então, há necessidade de se conhecer a palavra de Deus, nos aproximarmos de Deus. E vamos lá meditar também em Isaías, capítulo 45, e vemos aí o que Deus continua falando e o porquê o Senhor sempre nos ajuda, nos orienta com a palavra dele. E nós vemos a fidelidade de Deus, Isaías 45, os versos a seguir diz assim, E não há outro Salvador. Verso 5, eu sou o Senhor Deus, e fora de mim não há quem possa te salvar. Eu te fortalecerei e te ajudarei. E tu que não me conheces, conheça-me. Então Deus convida você que não conhece Ele, não conhece a palavra dEle, a conhecer a palavra de Deus. Como? Lendo a Bíblia Sagrada. Não importa se a sua Bíblia é evangélica, é católica, a Bíblia é uma só. Leia a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Algumas pessoas às vezes falam assim, mas pastora, eu só tenho a Bíblia católica. Leia a Bíblia católica, ela também é uma Bíblia, não é diferente, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus, Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há um Deus que possa te salvar. Eu te fortalecerei, tá? E tu que não me conheces, procure me conhecer. Para que saiba desde o nascente do sol, desde o opoente, que fora de mim não há outro Salvador, não há outro Senhor e não há outro Deus. Então Deus, ele está especificando para todos nós que Ele é o único Deus e não há outro que possa nos salvar e salvar nossa alma. Tá bom? Versos 8, destilai os céus das alturas, as nuvens que chovam, justiça abra-se na terra e produzam a salvação, e ao mesmo tempo frutificai-me na tua graça. O Senhor Deus, Ele criou todas as coisas, tá? E Ele fala assim que Ele criou tudo para nos ajudar, para nos abençoar. Ele fala, eu fiz a terra, nos versos 12,
Eu fiz a terra e criei nela o homem e a mulher, e fiz as minhas mãos estenderem os céus. Então foi as mãos de Deus quem criou você. Olha que coisa maravilhosa. É as mãos de Deus quem te criou e quem te formou. E é as mãos de Deus que fez também os céus, a terra e tudo que nela há. Deus criou todas essas coisas para nos abençoar. Então Deus está falando a palavra dele, dizendo para você que ele ama você, que ele vai endireitar os caminhos tortuosos. No versos 2 assim, ó, eu irei adiante de ti e endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus vai destruir todo o mal que tentar contra a sua vida. Deus vai de uma forma gloriosa quebrar, destruir tudo o que estiver contra você. Tá? Porque Deus vai com certeza te dar a vitória em tudo isso que você está passando. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor Deus, que falo contigo e te chamo pelo nome. Então Deus, ele te conhece de uma forma muito gloriosa, e ele vem aqui dizendo, olha, procure me conhecer, procure estar em mim, né? E eu vou te abençoar. Eu fiz o céu, eu fiz a terra, eu criei você. Você é meu filho e você é minha filha, eu sou o teu Criador. Eu vou te abençoar, vou te mostrar os tesouros escondidos e vou te dar a minha graça. A palavra de Deus, ela é muito fiel, e o Senhor diz ainda, não há outro que possa te salvar. Então somente Deus tem o poder de nos salvar e de operar na nossa vida. Só Deus pode salvar a tua alma. Só Deus tem o poder de mudar a tua história. Somente Deus pode nos dar a graça da salvação, por intermédio também da graça de Jesus Cristo, que você seja salvo e salva, tá bom? A palavra de Deus, ela é muito gloriosa. O Senhor diz assim, que Ele nos criou para a glória dEle. E verdadeiramente Ele é o único Deus. Então que você venha observar a palavra de Deus, a grandeza de Deus, e entender que Deus tem o melhor para você. Porque o amor de Deus por você é fiel e é verdadeiro. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso socorro, Deus é um Deus fiel que não falha. Deus não substitui você por ninguém. Deus, ele é maravilhoso. Pode nascer 10.000 pessoas. Para Deus, você, o cantinho está lá reservado com Ele. Ele sabe exatamente qual é o teu nome e quem é você. Então Deus te chama pelo nome e diz, filho e filha, venha após mim. Eis que estou contigo, não temas. Se passares pelas águas, elas não te submergerão. Se passares pelos rios, não morrerá afogada, não será destruído, não. Se passar pelo fogo, as chamas não vai te queimar nem arder em ti. Porque eis que eu, Senhor Deus, te guardo, te tomo pela destra das minhas mãos e digo, tu és meu, tu és minha. Porque Deus ama você, Deus tem uma grande obra na sua vida. Então coloque Deus na sua vida, deixe Deus agir na sua vida. Leia a Bíblia Sagrada, busque mais a Deus. Que dessa forma você será um vencedor e uma vencedora. Observamos que Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele também nos exorta nesse assunto, né? Ali naquele momento em que Pedro, agraciado por Deus, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus, ele fala, não há outro Deus, não há onde você encontrar salvação, senão por Deus. Somente Deus pode nos salvar, somente Deus pode libertar, somente Deus pode operar um grande milagre na sua vida, e Ele vai operar. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre de todo mal. Em nome de Jesus, fiquem com a graça e a bênção de Deus. Amém.